Quando um engenheiro recebe a oportunidade de trabalhar numa grande empresa japonesa de tecnologia, ele precisa abandonar seu país e deixar seu pai sob os cuidados de um robô. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Android Kung Japan, de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Em Payanur, uma pequena cidade na Índia, Chupan conta ao seu primo que conseguiu um novo emprego na capital. Porém, ao invés de comemorar com ele, Prasannan afirma que o pai do rapaz jamais permitirá que ele se mude para tão longe. No entanto, Chupan pretende levá-lo para nova cidade, então sabendo que seu tio terá dificuldades em aceitar essa ideia, Prasannan tenta ajudá-lo a dar essa temida notícia. Enquanto Chupan está na cozinha, o homem afirma que é muito perigoso pessoas mais velhas morarem sozinhas, e conta que tem visto inúmeras reportagens de casas de idosos sendo invadidas. Em seguida, Prasannan conta que seu primo conseguiu um emprego na capital e aconselha Bhaskaran a ir morar com ele. Porém, ao perceber que o velhote não gostou de receber essa notícia, Prasannan decide ir embora e Chupan precisa enfrentar seu pai sozinho. Em poucas palavras, Bhaskaran proíbe seu filho de aceitar o emprego na capital e ordena que ele arranje um trabalho ali mesmo na sua cidade, para que não precise se mudar. Porém, o rapaz é um engenheiro mecânico recém-formado e sabe que não conseguirá trabalhar na sua área se não sair de Payanur. Todas as tardes, Chupan se senta em uma lanchonete que fica próxima à sua casa e abre o jornal à procura de um trabalho que atenda às exigências de seu pai. Certo dia, ele está conversando com seus amigos quando recebe a notícia de que Bhaskaran caiu enquanto caminhava pela casa e precisa correr para ajudá-lo. Quando encontra o idoso, Chupan percebe que ele já foi socorrido pelas vizinhas e o acompanha até o quarto. Minutos depois, um médico aparece para examiná-lo e descobre que Bhaskaran possui uma doença crônica que pode acabar com sua vida a qualquer momento. Para prolongar sua vida, o velhote precisa tomar seus remédios corretamente. Sendo assim, Chupan decide contratar uma empregada para ajudá-lo a cuidar de seu pai e realizar os serviços domésticos. No entanto, em seu primeiro dia de trabalho, a mulher é dispensada por Bhaskaran, que se recusa a aceitar a ajuda de uma estranha. No dia seguinte, Chupan recebe uma ligação internacional e volta rapidamente para casa. Ele já possui 34 anos de idade e, por dar ouvidos ao seu pai, nunca conseguiu construir nada na vida. Além de ser desempregado e ter que lidar com as provocações de seus colegas diariamente, Chupan não conseguiu se casar e construir sua própria família, pois seu pai sempre esteve lá para controlá-lo. Sendo assim, ele decide dar um basta nessa situação e informa Bhaskaran que recebeu uma nova proposta de emprego, dessa vez para trabalhar em uma empresa japonesa. Para isso, Chupan terá que se mudar para a Rússia, onde está localizada a sede da empresa, e seu pai mais uma vez se recusa a ir com ele. Sendo assim, sua única opção é contratar outra empregada para fazer companhia ao seu velho pai enquanto ele estiver fora. Por sorte, Prasannan conhece uma pessoa ideal para realizar esse trabalho e apresenta a senhora Kartiana para a família. Dessa vez, a mulher consegue a aprovação do senhor Bhaskaran em seu primeiro dia de trabalho e logo começa a se enturmar com os moradores. Antes de partir para a Rússia, Chupan tira uma foto com seu pai e consegue registrar um dos poucos momentos que o viu sorrir. Logo em sua primeira semana de trabalho, ele conhece uma mulher que começa a observá-lo de longe, sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, quando saem da empresa, Hitomi reúne coragem para abordá-lo e, após se apresentar, revela que seu pai também é indiano. A mulher nasceu e foi criada na Rússia, mas seu pai veio da Índia e sua mãe era japonesa. Após descobrir que Hitomi possui grande interesse por sua cultura, Chupan a convida para jantar e daí começa a surgir uma grande amizade. Todos os meses, o engenheiro vai visitar o seu pai e Bhaskaran sempre tenta arranjar motivos para que seu filho abandone o emprego na Rússia. Porém, agora que está muito próximo de sua colega de trabalho, Chupan tem ainda mais motivos para não voltar para a Índia. Quando saem da empresa e aos finais de semana, eles aproveitam para passar tempo juntos e Hitomi apresenta a cidade para o seu novo amigo. Com o tempo, essa amizade evolui e o casal começa a se apaixonar. Rapidamente, eles engatam um namoro e tudo começa a ir bem na vida de Chupan. Por outro lado, Bhaskaran se torna um velho cada vez mais ranzinza e amargurado, e nem mesmo Kartiana está suportando conviver com ele. Antes de falecer, o pai de Hitomi estava doente e sofria de Alzheimer.
Como a mãe da jovem já havia falecido, ele precisou de uma enfermeira domiciliar para auxiliá-lo nas tarefas do dia a dia. E Chupan fica impressionado ao descobrir que essa assistente na verdade era um robô. Após receber uma ligação de seu primo, ele descobre que Cartiane está pretendendo abandonar seu emprego. Então Chupan tem a ideia de levar o robô para fazer companhia ao seu pai. Quando consegue tirar alguns dias de férias do seu trabalho, ele retorna para Payanur e leva alguns baús junto com suas bagagens. Ao ver o robô pela primeira vez, Bhaskaran se assusta e ordena que seu filho se livre daquela máquina imediatamente. Furioso, o velhote afirma que Chupan está tentando fugir de sua responsabilidade de cuidar dele, e por isso levou um robô para cumprir com as tarefas que deveriam ser feitas por seu filho. Ao ouvir isso, o engenheiro se sente culpado por ter se mudado para a Rússia, mas afirma que não poderia ter deixado de viver sua vida para atender aos caprichos de seu pai. Na manhã seguinte, o androide começa a trabalhar e prepara o café da manhã para Bhaskaran. No entanto, o velhote se recusa a comer qualquer alimento feito por Kundiapan, e Chupan tem a difícil missão de fazer com que seu pai o aceite como membro da família. Ao ver Bhaskaran recolhendo as cinzas do fogão a lenha, o robô pergunta o que ele está fazendo, e Chupan revela que as cinzas são usadas como fertilizante para as plantas. Naquela tarde, quando entra em seu quarto, o idoso nota que tudo está perfeitamente organizado e começa a se convencer de que Kundiapan pode ser um bom ajudante para ele. Porém, ele muda de ideia quando descobre que o androide pegou as cinzas que estavam guardadas em seu quarto e colocou os recipientes junto com as cinzas que seriam usadas como fertilizantes. Nesse momento, Bhaskaran fica furioso e vai descontar sua ira no robô. Quando seu pai entra no quarto, Chupan revela que aquelas cinzas são os restos mortais de sua falecida mãe e seu avô, e repreende o androide por ter tentado se livrar deles. Durante anos, o idoso vem guardando aquelas cinzas com o objetivo de despejá-las no mar, porém nunca teve a chance de fazer isso. Após esse incidente, Chupan se compromete a provar ao seu pai que Kundiapan é uma boa companhia, e começa a realizar algumas atividades na companhia do robô. Ao ver o rapaz jogando xadrez e cantando com a máquina, Bhaskaran decide dar mais uma chance para ela, e aceita ficar com o androide por algumas semanas, quando descobre que Chupan retornará para a Rússia. Quando seu filho vai embora, o velhote tem a oportunidade de estreitar laços com o robô, e naquela noite, sua casa é invadida por Babu. Durante a madrugada, o demente vai investigar o que há dentro daqueles baús que Chupan trouxe da Rússia, e acaba sendo atacado por Kundiapan, que o confunde com um ladrão. Horas depois de fugir da residência, Babu vai contar para os seus amigos sobre a estranha criatura que encontrou na residência de Bhaskaran, e todos se reúnem para ir até lá investigar, pois acreditam que há um criminoso escondido na casa do velhote. Quando escuta os boatos, Prasannan corre para a casa de seu tio para saber o que está acontecendo, e fica impressionado ao descobrir que Bhaskaran possui um robô. Imediatamente ele apresenta Kundiapan para a multidão, que está curiosa para saber quem foi a criatura misteriosa que atacou Babu. Quando descobrem que aquela é a nova enfermeira domiciliar de Bhaskaran, seus vizinhos ficam ainda mais curiosos, pois nunca viram uma máquina como aquela. Pelo resto do dia, o androide se tornou o principal assunto de todos os moradores daquele bairro e desperta o interesse dos repórteres do jornal local. No dia seguinte, 2 jornalistas aparecem para entrevistar Bhaskaran e seu robô, mas o velhote os ignora completamente. Todas as manhãs, Babu pilota sua moto pelas ruas de seu bairro, entregando jornal para os vizinhos, e fica impressionado ao ver Kundiapan recebendo a enciclopédia. Sua surpresa é ainda maior ao descobrir que o androide acessou seu Facebook e, por conta disso, sabe todas as informações publicadas pelo jornaleiro. Naquela noite, Bhaskaran recebe uma ligação de seu filho, e se surpreende ao descobrir que é possível se comunicar com ele através de chamada de vídeo. No entanto, o idoso não curte muito a ideia de ser espionado e expulsa o robô de seu quarto. Após sofrer mais uma queda, Bhaskaran vai parar no hospital e, depois de ser examinado, Prasannan o leva de volta para casa. Enquanto está se recuperando do tombo que levou, o idoso não consegue mais cuidar das tarefas domésticas. Então, Kundiapan se encarrega de fazer tudo por ele. Ao ver o zelo e disposição do robô para cuidar dele, Bhaskaran se sente mal por todas as vezes que o maltratou
e decide retribuir os cuidados. Agora ele não se sente mais sozinho e está feliz com sua nova vida ao lado de seu filho androide, que já ficou conhecido por todos os moradores da cidade. Na tentativa de familiarizar Kundiapan com seus costumes, Bhaskaran decide levá-lo para dar uma volta e usa pedaços de pano para cobrir o robô. Assim ele não precisará ser visto sem roupas. Após fazer uma visita ao templo hindu, a dupla retorna para casa e no caminho avista Soldamini se despedindo de Sita, sua filha, que está se mudando para a capital para trabalhar. Horas depois, Bhaskaran pede para o robô procurar Soldamini no Facebook e decide criar uma conta na rede social apenas para poder se aproximar da mulher. Como nunca saiu da Índia, o idoso conhece a cultura de outros países através dos relatos de Kundiapan e fica encantado ao descobrir como é a vida das pessoas no Japão. Outra mudança que o androide provoca na vida de Bhaskaran é que agora ele acompanha as notícias online e não precisa mais comprar jornal. Ao descobrir que acaba de perder um cliente, Babu fica furioso e seu ódio por Kundiapan aumenta cada vez mais. Como já faz alguns meses que estão juntos, Bhaskaran começa a achar que aquela máquina é um menino de verdade e passa a tratá-lo como humano. Quando percebe que isso está acontecendo, Prasannan começa a se preocupar com seu tio, mas sabe que não pode fazer nada para afastá-lo daquele robô. Alguns dias se passaram e o velhote recebe a visita de alguns representantes do município, que afirmam que ele precisa de uma licença do governo para ter um androide em casa. Como não possui nenhum documento para comprovar sua licença, Bhaskaran vê o pequeno Kundiapan ser apreendido e corre para pedir a ajuda de Prasannan. Imediatamente o homem liga para o seu primo e Chupan tenta acalmar o seu pai. Na manhã seguinte, o engenheiro entra em contato com o governo de seu país e consegue a licença para que o idoso possa pegar o seu amigo de volta. Nesse mesmo dia, Chupan recebe uma terrível notícia. O robô enfermeiro que o engenheiro enviou para cuidar de seu pai foi produzido pela empresa onde ele trabalha e ainda está em fase de testes. Nas últimas semanas, aquela máquina atacou 2 de seus pacientes e por isso, todos os outros exemplares que foram enviados para teste terão que ser recolhidos. Ao ouvir isso, Chupan entra em desespero e começa a chorar, pois sabe o grande carinho que seu pai desenvolveu por Kundiapan. Agora que possui uma conta falsa no Facebook, Bhaskaran passa várias horas por dia conversando com Soldamini, mas nunca revela sua verdadeira identidade. Quando menos espera, o idoso recebe uma visita de seu filho e finalmente Hitomi pode conhecer o seu sogro. Após apresentar sua namorada, Chupan revela que dessa vez não voltará para a Rússia. Como está sempre ansioso e preocupado com seu pai, ele decidiu abandonar seu emprego e retornar para casa. Como não queria abandoná-lo, Hitomi também decidiu se mudar para a Índia e agora ela fará parte da família. Em breve, o casal pretende se casar. Ao ouvir isso, Bhaskaran nem mesmo parabeniza o seu filho e parece estar incomodado com a presença dele. Em seguida, ele vai para o quarto com Kundiapan e o engenheiro percebe que seu pai está ainda mais apegado ao androide do que ele poderia imaginar. Então, quando Chupan revela que passará a cuidar das tarefas domésticas de agora em diante, o velhote fica furioso e vai tomar banho de rio. Como de costume, o robô começa a acompanhá-lo, mas Chupan afirma que fará companhia para o seu pai e pede que Kundiapan fique em casa. Quando retornam para o almoço, Bhaskaran decide interrogar seu filho e pergunta o motivo dele ter voltado tão de repente. Nos últimos 4 meses, o velhote viveu ao lado do robô e eles se tornaram grandes amigos. O idoso sabe que não é fácil de conviver e mesmo assim Kundiapan o alimentou, cuidou dele e o ajudou a se sentir vivo, mesmo levando uma vida solitária. Para Chupan, aquele robô é apenas uma máquina que executa tarefas, mas para Bhaskaran ele é o filho que está sempre ao seu lado, não importa a situação. Após dizer essas duras palavras, o velhote retorna para o seu quarto e no caminho vê o androide sendo desmontado por Hitomi. Furioso, ele corre para defendê-lo, mas Chupan o impede de se aproximar da máquina. Nesse momento, ele não tem outra opção senão contar a verdade e revela para o seu pai que Kundiapan terá que ser devolvido, pois os outros robôs de seu lote apresentaram problemas de comportamento. Mesmo sabendo que sua vida pode estar em perigo, Bhaskaran decide passar os últimos
últimos dias com seu filho robô, antes que ele seja devolvido à empresa que o fabricou. Na manhã seguinte, Hitomi acorda com um telefonema de seu chefe e o homem pede que ela verifique seu e-mail. Em seguida, ordena que a mulher desligue o robô imediatamente, pois seu sogro está em perigo. Após ver o vídeo de um androide idêntico a Kun Japan eliminando um humano, o casal corre para o quarto de Bhaskaran e descobre que ele desapareceu. O idoso não está em nenhum cômodo da casa e tudo indica que ele fugiu com a máquina. A verdade é que o velhote decidiu ir embora da cidade e está dentro de um ônibus a caminho de uma floresta que fica a alguns quilômetros de Payanur. Coincidentemente, Babu está no mesmo veículo e observa a dupla de longe. Enquanto isso, os amigos e vizinhos de Chupan ajudam a procurar Bhaskaran e percorrem a cidade em busca do velhote. Depois de descer no ponto de ônibus, o idoso recebe inúmeras ligações de seu filho, mas ordena que Kun Japan recuse todas as chamadas. Sendo assim, Chupan precisa ir atrás dele e, com a ajuda de Hitomi, consegue acessar a localização do robô. Enquanto caminha pela floresta, Bhaskaran pensa a respeito da possibilidade de viver ali com um androide, para que ele nunca seja levado e nem mesmo percebe que ambos estão sendo seguidos por Babu. Durante a longa caminhada, o idoso precisa parar para descansar e tomar seus medicamentos. Ele está à procura do templo Shamun de Kavu, pois pretende fazer orações para que Kun Japan não seja levado. Em seguida, Bhaskaran planeja ir até a praia para derramar as cinzas de seus familiares. E no caminho recebe uma mensagem de Soldamini. A mulher teve que se mudar para uma cidade vizinha e desde então ele não conseguiu mais vê-la. Bhaskaran conta que quando era jovem foi perdidamente apaixonado por ela, mas seu pai não aprovou o relacionamento dos dois e o enviou para trabalhar em uma cidade distante. Quando retornou, ele descobriu que Soldamini estava casada com outro e pouco tempo depois teve que se casar também. Após revelar essa triste lembrança de seu passado, a dupla continua caminhando, mas logo é encontrada por Chupan. Nesse momento, Babu surge dos arbustos e ataca o robô com toda a sua fúria. Após arrancar a cabeça do androide, o demente foge e Kun Japan entra em modo de autoproteção. Enquanto Chupan tenta estabilizar a máquina, o androide o ataca e agarra seu pescoço. Ao ver seu filho em perigo, Bhaskaran corre para socorrê-lo e consegue ajudar o rapaz a se livrar do ataque. Aliviado por saber que Chupan está vivo, seu pai o abraça e ambos vão se encontrar com Hitomi. A mulher está em um ponto de ônibus onde Soldamini está aguardando para pegar o transporte público. Porém, Bhaskaran está tão atordoado que não consegue vê-la. Quando a tempestade passa, Chupan retorna para casa com seu pai, deixando Kun Japan para trás na floresta e está decidido a começar uma nova vida. Galera, mas e vocês? Teriam coragem de ter um androide assistente dentro de casa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!